Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no último sábado, perante a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que a eleição das comissões de coordenação avança já no início de 2020 para, e eu cito, criar no país a confiança necessária para os passos seguintes. E mais disse que este não é o passo que todos anseiam, mas é o que deve ser dado para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes. Vamos falar claro. Traduzindo, aquilo que o Governo acha que se deve fazer e aquilo para que o Governo quer avançar é a regionalização. E acha que a melhor maneira de o fazer é às escondidas, começando com esta eleição das CCDRs. Esta eleição é um primeiro passo, sim, para a regionalização. E a resposta deste Parlamento tem que ser apenas uma: regionalização só precedida de referendo. É precisamente neste primeiro passo que este processo pode, deve e tem que ser travado. Porque convém perceber que a este primeiro passo, a eleição indireta das CCDR, se seguirão vários outros passos, como é, aliás, expressamente assumido pelo próprio Primeiro-Ministro, até ao passo final da regionalização. E tudo isto será feito sem nada perguntar aos portugueses que já se pronunciaram negativamente em referendo quanto à questão da regionalização. E sem reformar o Estado Central e sem que se perceba como vão as novas máquinas regionais ser financiadas. Senhoras e senhores deputados, este assunto é muito sério. Não pode ser tratado como se tratasse de uma intendência administrativa e não pode ser alvo do silêncio conivente de Parlamento ou de partidos. É evidente que a seguir à eleição indireta das comissões de coordenação pelos autarcas, transformando órgãos técnicos em órgãos políticos, se seguirá o passo seguinte, que é o da sua fiscalização democrática. E é assim que vão nascer parlamentos regionais, deputados regionais e respectivas assessorias. E a seguir, no passo seguinte, vai ser a eleição direta e a sua transformação em regiões. São estes os passos seguintes que o Sr. Primeiro-Ministro planeia. Não deixa de ser muito irónico que um Primeiro-Ministro e um Governo que criaram o maior Estado Central de sempre e o maior Governo Central de sempre, com 70 membros, venham agora propor, como combate ao centralismo, a criação de 5 governos regionais com os respectivos parlamentos regionais. E tudo isto é feito para disfarçar o facto da descentralização, que é o único passo com que todos estão de acordo e é o único que deve ser preciso dar. Vamos por partes. A Constituição da República Portuguesa diz claramente que a instituição em concreto das regiões depende da lei prevista no artigo anterior e do voto favorável expresso pela maioria dos cidadãos eleitores que se tenham pronunciado em consulta direta de alcance nacional e relativa a cada área regional. Ou seja, para haver regionalização tem que haver referendo. Mas já houve em Portugal um referendo e a resposta dos portugueses foi não. Não é aceitável que o Governo queira substituir este não dos portugueses por um sim, um tanto clandestino, feito de passos disfarçados e de pressões de autarcas. Se o Governo quer dar o passo da regionalização, então diga-o claramente e proponha um referendo. Sejamos claros, somos a favor da descentralização de competências, somos contra a duplicação de competências. Somos a favor de um Estado mais ágil, somos contra um Estado cada vez mais burocrático e complexo. Somos a favor de um poder mais próximo dos cidadãos. Somos contra a multiplicação de governos, estruturas, máquinas e assessorias regionais feitas à imagem e semelhança deste Governo, o maior de sempre, que faz, pelo exemplo, temer a sua multiplicação por várias regiões. Há várias competências públicas do Estado que podem ser exercidas com mais eficácia, mais rapidez e mais competência por quem está mais próximo dos cidadãos. Para isso ser bem feito, é preciso que o Estado Central transfira essas competências para os municípios com, como é óbvio, os recursos que atualmente estão nelas a ser utilizados. E foi aqui que o Governo falhou clamorosamente.
Depois de anunciar a descentralização como a maior reforma de sempre, na realidade quis transferir apenas as competências de manutenção, guardando para si as competências de decisão. E também não foi capaz de as acompanhar dos recursos necessários. Nem foi, aliás, sequer até hoje capaz de contabilizar quanto é que gasta a exercer essas competências. E isto aconteceu assim porque o Governo não tem coragem de olhar para a estrutura do Estado Central e explicar que serviços, organismos e institutos deixarão de fazer sentido porque pura e simplesmente deixarão de ter competências. Foi isto que o Governo não fez, foi isto que nunca quis fazer e foi isto que fez falhar a descentralização. O resultado de tudo isto foi uma lei feita à pressa, criticada por muitos autarcas e com quase todos eles a explicarem que não vão ter dinheiro para exercer as competências que lhes estão a ser atribuídas. E, por outro lado, o Estado Central aparentemente vai deixar de ter certas competências, mas continua a ter exatamente a mesma máquina e a gastar o mesmo dinheiro. E qual foi a solução que o Governo arranjou para este imbróglio que criou? Como não foi capaz de fazer a descentralização, vai agora avançar com a regionalização, muito mitigada e algo escondida, para evitar ter que pedir a opinião dos portugueses que já a recusaram nas urnas. Senhoras e senhores deputados, Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa e desconhece tensões regionais. Com certeza, Sr. Presidente, terminarei. E desconhece tensões regionais e linguísticas. Temos 900 anos de história que não podem ser postos em causa, muito menos de forma leviana e pouco assumida. Temos um problema de centralismo que certamente não vai ser resolvido com uma triplicação de competências. Com certeza, Sr. Presidente, terminarei. E proliferação de cargos políticos, acrescentando ao nosso excessivo Estado Central mais 5 governos regionais e 5 parlamentos regionais. Se o Governo quer seguir este caminho, daqui lhe dizemos apenas com referendo. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Bastante menos tolerante, apesar de tudo, do que este que vi no passado.